muitas pessoas às vezes ainda se confundem, né? O que é espiritualidade em si. E a espiritualidade não tem nada a ver com dogmas ou com práticas religiosas e com a questão da religião em si, né? Pelo contrário, é você aprender a se desapegar de algumas crenças que você tem para você conseguir enxergar outras perspectivas sem julgamento, né? Você aprender a desapegar de pessoas, de coisas, de bens materiais. E o quanto é difícil às vezes a gente entender e compreender isso, porque nós fomos inseridos, né, desde a nossa infância, muitas vezes, em um ambiente religioso que nos impede de buscar realmente essa força interior, que é uma força sobrenatural, né? E que muitas pessoas, mesmo não estando em igrejas, elas conseguem se conectar com essa espiritualidade. Eu sempre tive esse desejo por essa busca espiritual, sempre foi algo muito meu mesmo, desde a infância. E com 11 anos, eu morava aqui em Joinville com a minha família, eu tive que tomar uma decisão, né, uma decisão bem difícil, que era sair da minha casa. E os meus pais, eles tinham se separado, meu irmão, só que a gente brigava muito. Aquilo acabava me deixando triste. Eu via que isso cada vez ia piorando mais. Então, além disso, ainda eu tinha uma responsabilidade, né? Eu ajudava minha mãe, então tinha que lavar roupa, tinha que ajudar a limpar a casa, tinha muitas coisas, tinha que estudar. E aquilo, eu não tava sabendo lidar com tudo aquilo, e eu pensava, poxa, será que é só isso mesmo, né? Então eu tomei uma decisão difícil de desapegar, né, do ambiente em que eu estava vivendo. Eu peguei a minha mochila, coloquei minhas coisas principais lá, e eu nunca tinha andado de ônibus, né? Pedi um cartão de ônibus e eu falei que eu tava indo para casa do meu pai. No caso era a casa da minha. E eu peguei o ônibus a primeira vez na vida e cheguei lá na casa da minha avó, né? Eu falei pra ela que eu tava decidida, falei pro meu pai também que eu tava decidida a ficar ali com eles, a morar ali com eles. E a primeira coisa que eu fiz naquele dia foi à noite, eu ainda tava com o uniforme da escola, tudo, né? Isso eu fiz depois da escola, saí da minha aula e fui direto. A primeira coisa que eu fiz foi ir na igreja. Aí, quando eu tava lá na igreja, foi um dia bem marcante pra minha vida. Eu chorava muito mesmo. E eu não pedia pra ninguém, eu só queria falar com Deus. Eu pedia pra Deus, pedia força pra Ele pra conseguir suportar aquele momento, porque não é fácil a gente desapegar de um ambiente em que a gente tá inserido ali, né? Principalmente quando tá relacionado à nossa mãe, por exemplo, né? Eu era menina, eu nem tinha menstruado ainda, então olha só tudo que eu ainda ia ter que viver, né? Então, eu fui lá e pedi com todas as minhas forças a ajuda de Deus para que Ele me desse sabedoria, para que Ele me desse força para viver aquilo e passar da melhor forma possível, porque eu não sabia o que ia acontecer depois dali, né? Eu ia ter que mudar de escola, eu ia ter que começar tudo de novo, eu não sabia como que ia ser, eu nunca tinha morado com a minha avó paterna, então ia ser a primeira vez ali que eu ia estar mais naquele ambiente, então ia ser tudo muito diferente. E com base nessa experiência que eu tive, eu pude aprender que muitas vezes a gente vai ter que tomar decisões difíceis, mas sempre vai existir uma força superior capaz de nos ajudar, de nos auxiliar a enfrentar esses momentos com mais facilidade. Eu não voltei atrás, né? Eu permaneci na minha decisão porque eu sabia, eu tinha certeza dentro de mim de que aquilo era o melhor e que aquele ambiente em que eu estava vivendo ia acabar me prejudicando ainda mais. Então foi uma decisão difícil? Foi. Foi radical? Foi. Mas todas as vezes que a gente precisa mudar um nível da nossa vida ou romper algum ciclo emocional que não tá legal, precisa de atitude, precisa dessa decisão, precisa mudar o ambiente. Não tem como a gente crescer, se desenvolver e estar conectado com a nossa essência
se a gente ficar sempre no mesmo ciclo, no mesmo ambiente, na mesma roda, né? Então a gente precisa desapegar. E essa é a essência da espiritualidade, você aprender a desapegar da matéria mesmo, né? E passar a entender que existe algo superior que cuide, que dá uma força pra gente nesses momentos difíceis. E sim, né? Foi difícil? Foi, mas eu tinha certeza todos os dias que tinha alguém cuidando de mim, né? Que tinha uma força, algo superior, né? Que tinha um Deus cuidando de mim, independente da religião, porque não era a religião em si, era eu e o meu divino e a minha essência. Então, se você às vezes está passando por algum momento que precisa romper esses ciclos, alguma coisa que não tá legal na tua vida, existe uma força superior capaz de te ajudar a ter um entendimento de qual a melhor decisão. Mesmo que essa decisão seja difícil de tomar, tem que dar o passo, né? Vai ter que tomar atitude, porque algo que Deus não faz por nós é agir. Então, a sabedoria, a força, aquela energia, né, de você não desistir, vem desse lado espiritual. Agora, a atitude, ela vem do nosso físico, de nós, vem do agir, vem de você tomar essa decisão. Então, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, uma vida de paz, uma vida que flui, né, uma vida no flow, é preciso tomar atitudes difíceis, decisões difíceis, mas tendo o entendimento de que existe, né, algo superior que nos dá essa força. Só que a gente precisa buscar acessar isso, buscar entender como que se conecta com essa força interior. Como que a gente se conecta de verdade, sem religiosidade, né? Como que a gente faz? Porque tem muitas pessoas que são de várias religiões e elas conseguem o mesmo objetivo, que é se conectar com essa fonte, né? Essa fonte criadora. Por isso, criatividade, que é essa fonte criadora de você criar. Porque o que eu fiz lá com 11 anos de idade, eu criei uma nova realidade para mim. Porque se eu tivesse continuado naquele ciclo, eu ia ficar lá, eu não sei o que ia acontecer, eu só ia criar tristeza, doença, depressão, né? Então eu fui lá através da força espiritual, através da conexão espiritual, eu criei uma nova realidade para minha vida, né? Uma realidade que, claro, depois teve outros desafios, né? Que fica para outro momento, mas naquele momento eu criei uma nova realidade, né? Uma nova realidade em que eu vi outras possibilidades que poderiam acontecer na minha vida. E é essa relação entre espiritualidade e criatividade que a gente trabalha, porque se você está conectado espiritualmente, né, com essa força criadora, você começa a compreender quando a tua intuição está falando algo, você começa a compreender que às vezes precisa desapegar de uma ideia, desapegar de algum negócio por um momento, desapegar de alguma pessoa por um momento, e não significa que você não ama ou que você não quer aquilo, mas é essa questão do desapego, de você compreender aquilo que é melhor para ti naquele momento, né? E o que vai te aproximar mais dessa tua essência divina. Porque às vezes a gente tá num ambiente, tá num local que tá cada vez mais afastando a gente dessa nossa essência. Às vezes a gente nem sabe mais quem a gente é por causa do ambiente, porque a gente às vezes começa a se moldar, né? Isso se chama condicionamento social. A gente começa a se moldar ao ambiente em que a gente está vivendo e vai perdendo essa essência. Você começa a ficar confuso de será mesmo que eu quero, né? Que é isso que eu quero? Ou é o outro que fala tanto que quer, por exemplo, sei lá, um Porsche, não sei o que lá. Ou será que é eu mesmo que quero, né? Então, às vezes a gente começa a perceber que, poxa, será que o ambiente não tá interferindo na minha conexão espiritual?
Será que eu estou vivendo essa minha essência? Será que eu estou vivendo? Será que eu estou sendo quem eu nasci para ser? Ou eu estou me moldando ao ambiente, né? Fazendo aquilo que o ambiente, que a sociedade está me impondo para me sentir aceito naquele lugar? Então são coisas que não fazem parte do mundo material. São coisas que fazem parte do mundo espiritual, né? Da espiritualidade, do campo da espiritualidade, essa conexão. Então, para que isso aconteça e para que a gente consiga compreender mais sobre isso e buscar essa essência, precisa de autoconhecimento, né?